Alguém perguntou no meu outro vídeo qual é a diferença entre jusracionalismo e jusnaturalismo. Para quem não sabe, jusnaturalismo, jusracionalismo são duas formas de enxergar a ética. Existem outras também, consequencialismo, ética da virtude, mas principalmente entre os libertários, essas duas posições são muito mais relevantes. Jusnaturalismo e jusracionalismo. O que o jusnaturalismo diz? O jusnaturalismo diz que existe uma verdadeira ética, ou seja, no caso da discussão libertária, nós estamos falando da lei. Existe uma verdadeira lei e essa lei é natural. Aí é que entra um problema, que é o que nós queremos dizer com a palavra natural, porque existem vários possíveis significados da palavra natural, a gente precisa esclarecer isso. Natural pode querer dizer algo que pertence à natureza física. Por exemplo, naturalismo metafísico é a posição que acredita que tudo é físico, porque nesse contexto natural significa físico. Então, se eu disser que a lei é natural e eu estiver querendo dizer que natural é físico, eu estou falando uma coisa absurda, que a lei é física, ou seja, a lei é uma coisa física. Talvez uma substância física. Então, eu tenho aqui 500 gramas de lei. Cientistas descobriram recentemente que existe lei em Marte, porque eles viram leis com um telescópio. Ou seja, óbvio que jusnaturalismo não usa a palavra natural querendo dizer algo físico, mas sim que a lei é definida de uma forma fixa, que só existe uma lei verdadeira definida por algum critério. Esse critério varia, então existem vários tipos diferentes de jusnaturalismo. Por exemplo, existe um jusnaturalismo que diz que a lei é baseada na natureza humana, porque o ser humano tem uma determinada natureza, essa natureza faz com que exista uma lei que tem que se aplicar à natureza humana. Existe um outro tipo de jusnaturalismo diferente que diz que Deus é que determina qual é a lei verdadeira, que pode ser chamado de jusnaturalismo teológico. E existe um outro tipo de jusnaturalismo que diz que é a razão que define qual é a lei verdadeira. A lei verdadeira é aquela que é lógica, ou seja, que não contém contradições nela mesma. Qualquer lei que contenha contradições é falsa, e se você achar uma lei que não tenha uma contradição lógica, essa lei é a lei verdadeira. Isso pode ser chamado de jusracionalismo. Então, o jusracionalismo é um tipo de jusnaturalismo. Essa é a posição, inclusive, que eu defendo, que eu já fiz vários vídeos defendendo, que a lei é baseada na razão. Para descobrir a lei verdadeira, é só você descobrir uma lei, ou seja, uma regra que diz quais ações são permitidas e quais ações são proibidas, sendo que essa lei não contém nenhuma contradição. Ela não vai dizer que a mesma ação é ao mesmo tempo permitida e ao mesmo tempo proibida, como eu expliquei no meu vídeo chamado Deduzindo a Lei de Propriedade Privada. Então essa é a diferença. Agora, se a lei fosse baseada na natureza humana, haveria vários problemas com isso. O que você quer dizer com natureza humana? A natureza da espécie humana? Então, as tendências, os hábitos, os instintos da espécie humana teriam que definir a lei? E se nós encontrássemos uma outra espécie alienígena com outra natureza, outros instintos completamente diferentes dos nossos, então teria que haver duas leis, então haveriam conflitos, esses conflitos não poderiam ser solucionados, e as diferentes raças humanas podem ter diferenças também no seu temperamento, então isso significaria que teria que ter uma lei diferente para cada raça, e os homens também são biologicamente diferentes das mulheres, então teria que haver uma lei diferente para os homens e uma lei para as mulheres. Ou seja, essa lei se contradiz, porque o tempo todo pessoas diferentes podem ter naturezas diferentes. A mesma pessoa pode mudar a sua natureza. Até as pessoas em diferentes idades podem ter naturezas diferentes, gerando leis o tempo todo diferentes que vão entrar em conflito umas com as outras, sendo que a lei vai, no fim das contas, se contradizer. E o jusnaturalismo teológico, se Deus definisse qual é a lei verdadeira, essa lei, de qualquer forma, teria que ser a lei jusracionalista, porque qualquer coisa verdadeira, qualquer proposição verdadeira, não pode se contradizer, mesmo proposições éticas. Então, para você defender que o jusnaturalismo teológico seja verdadeiro e que o jusracionalismo seja falso, você vai ter que defender que Deus pode contradizer a lógica, que ele pode fazer uma proposição verdadeira
contraditória. Isso não faz o menor sentido porque a lógica é a própria estrutura da verdade. Eu já expliquei isso no meu vídeo Verdade, Lógica e Conhecimento. Também já expliquei sobre verdade no meu vídeo chamado Epistemologia, Categorias do Conhecimento. Então, para você defender o justnaturalismo teológico, ou você precisa dizer que Deus pode se contradizer e que uma lei que não se contradiz é falsa e uma lei que tenha contradições é verdadeira, ou você precisa dizer que existem várias alternativas de leis que não se contradizem e só uma delas é verdadeira porque Deus disse que é. Acontece que não existem alternativas. No final das contas, só existe uma versão da lei que não se contradiz. Se você mudar qualquer coisa, ela passa a ser contraditória, e essa versão, no caso, é a propriedade privada, e eu mostro isso no meu vídeo, deduzindo a lei de propriedade privada. Eu mostro passo a passo que se você começar pelo conceito do que é lei, uma regra que define as ações permitidas e proibidas, e você for deduzindo o que necessariamente precisa ser essa lei para que ela defina quais ações são permitidas ou proibidas, como ela não pode entrar em conflito com ela mesma, uma ação não pode ser permitida e proibida ao mesmo tempo, e o que causa conflitos é a escassez dos meios da ação humana, que pode ser usado simultaneamente por múltiplos indivíduos, blá blá blá. Então você, se quiser, assista esse vídeo para entender isso, e se você seguir esses passos, só existe uma alternativa, que é a lei de propriedade privada. Então, uma reflexão interessante para quem acredita no justnaturalismo teológico é qual seria a necessidade de um Deus, com a sua autoridade divina, decretar que uma lei é verdadeira, se ela, logicamente, já é a única lei possível que poderia ser verdadeira pela própria lógica. Então, esse Deus está fazendo um trabalho inútil. Ele está decretando algo que já é necessariamente verdadeiro pela própria lógica e que qualquer ser racional pode descobrir pelo seu próprio raciocínio. Então discutam isso nos comentários. O que você defende? Você defende o justnaturalismo da natureza biológica humana, o justnaturalismo teológico ou o jusracionalismo ou alguma outra coisa? Diga nos comentários o que você defende, debatam, se matem aí nos comentários. E se eu achar algum comentário legal, com alguma reflexão legal, posso fazer um vídeo partindo desse comentário. Inscreva-se no canal para mais vídeos sobre ética. Ajude esse canal a continuar postando cada vez mais vídeos doando pelo Apoia-se. Muito obrigado e até o próximo vídeo.